Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma live da nossa jornada de virtudes em família. Peço desculpas aqui para quem estava aguardando pelo horário, pelo atraso. Nós tivemos um contratempo de família, né? Quando está falando de família sempre acontecem essas coisas. Mas agora a gente vai começar por aqui, tá bom? A Aline já vi que já está por aqui. Nossa coprodutora também do Virtudes em Família também já chegou. Então a gente vai começar o tema de hoje. Então nós já tivemos aqui na nossa jornada uma live que foi com que a gente teve a nossa primeira, né, a nossa abertura, que foi com a Manu Gaiva, falando sobre a virtude, né, na família, na questão da produtividade. Nós teríamos ontem com o casal Zaparoli, mas a gente teve um probleminha ali, né? Questão de saúde entre as crianças, coisas que acontecem. Então a gente vai remarcar ainda essa live. E hoje a gente recebe o casal Moreira, que é a Aline e o José Estevão, né? A Aline eu ainda não conhecia também, as meninas indicaram, comecei a seguir, fiquei encantada com a família deles. E eu tenho certeza que vocês vão ficar também, né? A Aline e o José Estevão, eles têm 7 filhos. E imagina, 7 filhos têm muita experiência para falar sobre como as virtudes interferem na questão da educação das crianças. Então, eu já vou colocar todo mundo aqui. E se você ainda não sabe que essa live, essa jornada de live sobre a virtude, é sobre o nosso projeto Virtudes em Família, meu e de mais 10 mulheres, de mais 10 famílias. Esse projeto começou no passado comigo, com a minha família, eu e meu marido. Mas a gente resolveu expandir, né? A gente viu como é um projeto de virtudes em família, eu precisava de ajuda para continuar tocando esse projeto. Convidei um grupo de ex-alunas, elas toparam, então esse projeto não é mais meu, é meu e de mais 10 famílias que participam dele. Se você quiser conhecer mais, daqui a pouquinho, quando entrar aqui o perfil do Virtudes em Família, você clica aqui em cima na flechinha, começa a seguir e conhece algumas das famílias que já se apresentaram por lá. Se você também quiser conhecer os materiais do Virtudes em Família, você pode clicar no link lá da bio da Virtudes em Família e automaticamente escreve seu e-mail, automaticamente vocês vão receber já um material gratuito para conhecer, certo? Então eu já vou colocar aqui os nossos convidados de hoje para a gente começar. Primeiro a Nayara, que é uma das nossas coprodutoras. Boa noite. Boa noite, Nay, tudo bem? Tudo bem, Rafa? Boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Vou agora colocar aqui a Aline. Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu ver se foi o convite lá para ela. Tá chegando para vocês aí tudo certinho? Som, a imagem. Olá, boa noite, casal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Boa uma noite. alegria. Muito Que obrigado. honra tê-los aqui. Desculpem pelo atraso. Tranquilo, a gente sabe bem como é essa correria da vida cotidiana, né? A gente entende, Rafa, fica tranquila. Ai, gente, obrigada, viu? Olha, eu vou pedir primeiro que a Nayara, como nossa coprodutora, se apresente aqui para nós, para o pessoal entender como que ela chegou no projeto, né? Como o trabalho dela por aqui. E aí depois eu peço por favor que vocês também se apresentem para o pessoal conhecer vocês, tá bom? Boa noite, né? Meu nome é Nayara. Sou aqui do interior de São Paulo, né? Graças a Deus esse digital nos aproxima. Sou casada já há 6 anos, tenho uma filha de 2 anos e 8 meses. E fiz parte do curso da Rafa, né, a 4ª turma, e assim como, né, as meninas também já
já partilhamos, foi um divisor de águas na nossa vida. Essa volta, né, o desejo dessa volta ao lar, de eu poder estar mais próximo da minha família, da minha filha. E aí, depois nós fomos em conversa com a Rafa, ela nos apresentou esse projeto que, assim, é riquíssimo, né, porque a nossa meta é levar a nossa família ao céu. E nós conseguimos isso através das virtudes. Então, hoje eu estou no projeto com a Rafa e aqui no digital eu também trabalho com o suporte, né, aos infoprodutores. E esse projeto assim tem sido muito gratificante, tanto na minha família, na família das meninas também, com a prática das virtudes. Fica à vontade, Aline, pode falar. Então, eu sou a Aline, casada com o Estevão há quase 14 anos. 14 anos. E nós temos 7 filhos, por enquanto. O mais velho tem 12 anos e a mais novinha tem 6 meses. E é uma alegria muito grande, né? Uma graça muito grande de Deus a gente receber e acolher os filhos que Ele nos dá. E é um desafio, né? É dom e tarefa, né? A gente precisa ralar para educar os filhos, né? Porque também faz parte dessa dimensão da fecundidade, do amor, essa educação, né? Não é só gerar. Então a gente está aqui cada vez mais assumindo de maneira cada vez mais integral a educação dos meninos, né? A gente tem um canal, um perfil aqui no Instagram, que é Crianças Musicais. A gente começou na pandemia, o ano passado. Então, muita gente conhece, assim, já viu os meninos tocando, cantando. O Estevão é músico, né? Eu sou era professora de ensino religioso, fiz pedagogia, teologia, e já tem 4 anos e meio que eu pedi demissão da última escola para ficar só aqui por conta da turminha, né? A minha creche particular. E o Estevão, ano passado, pediu demissão também do colégio que trabalhava no Rio. A gente se mudou do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo, depois de longos meses de pandemia, com 6 crianças em casa. E aí a gente já tinha esse sonho, esse projeto, esse desejo. Na verdade, um apelo de Deus mesmo para a gente mudar o estilo de vida, ir para um lugar mais tranquilo, com mais espaço. E que isso colaboraria muito para a educação dos meninos e nosso projeto de vida também. E a gente se mudou para uma chácara e a gente está morando aqui no Vale do Paraíba já há 1 ano. E, enfim, é isso. E a gente está aqui abertos à graça de Deus, ao que Ele nos chamar, né? Ao que Ele nos propuser, a gente está aqui para dizer sim. Então, cada dia o seu cuidado, né, amor? Quer falar? Assina embaixo. Ai, que amor. Gente, então, olha só. Vocês têm uma experiência vasta para poder falar para nós, né? Mas quando a gente fala de educação nas virtudes, né, na família, é interessante porque o que eu notei nesse 1 ano de projeto do Pequenos Passos em Família, né, sobre as virtudes em família, é que as pessoas vêm atrás, quando a gente fala em virtude, para sanar algum detalhe ali em que está acontecendo na família, alguma dificuldade inversa à virtude. Ela sente que falta virtude em alguma coisa. Então, por exemplo, a obediência. Ela pensa assim, é virtude, então vou ver lá o que eles falam sobre obediência para ver se resolve o meu problema de obediência aqui em casa. Ou se a pontualidade é o problema, eu vou lá ver qual é o problema, como posso trabalhar isso para ver como melhorar aqui dentro de casa. Mas as pessoas esquecem que a virtude é muito além do que a gente só tapar um buraco, né? Resolver um problema ali pontual. É uma educação contínua, é algo que a gente vai semeando como uma plantinha mesmo dentro de casa, né? Como que vocês começaram a trabalhar isso com as crianças? E quando que deu um clique, né? Já nos primeiros filhos vocês já sabiam como, não, aqui nós vamos sempre estar atentos na rotina para ver como trabalhar as virtudes, ou não? Teve assim alguma ou experiência de alguém, ou vocês aprenderam vendo alguém, ouvindo, lendo?
como que foi o start, assim, o clique para falar? As virtudes fazem parte da educação das crianças, né? Algo que tem que estar no todo, não é a gente só tentar resolver algum problema pontual. Então, como a Nayara, é Nayara que falou, né? De Isso. educar os filhos para o céu, né? A gente sempre teve essa disposição, esse desejo de educar os meninos na fé, né? Na abertura à graça de Deus, no amor ao próximo, a caridade, né? As virtudes teologais, né? A esperança, acolher a fé, fortalecer, e as virtudes cardeais, enfim, de uma maneira natural, né? A gente buscando essas virtudes, a gente buscando viver na prudência, viver a prudência, viver a justiça, a fortaleza, né? A temperança. E a gente acredita muito que o testemunho, o exemplo, vai educando, né? Então é uma autoeducação, a gente sempre buscando, é um caminho, um processo, né? Do imperfeito para a plenitude a qual nós somos chamados. Mas a gente não tinha muito assim. Eu lembro que os primeiros filhos pequenininhos a gente não era muito atento assim, né? Nessa dimensão do educar, né? Do educar para, por exemplo, a ordem, guardar os brinquedos. A nossa casa vivia sempre o caos, assim, porque não é o nosso forte, a nossa virtude não é. É realmente a organização, a ordem, assim, né? A gente busca a ordem da prioridade, de dar prioridade a Deus, né, na nossa vida. Mas até ela se traduzir, assim, no cotidiano, no material da casa, né? É uma luta diária. Estava até comentando que, com uma amiga Ana Pur, né? Que uma vez eu estava inconsolável, porque me faltava muito isso, e Deus me deu a passagem das bem-aventuranças. E aí que eu vi assim, não, bom, eu não tenho essa, mas, né, outras coisas. Não consta lá que eu tenho que ser organizado e pontual, porque eu vivia correndo para dar aula, sabe? Saía correndo atrasada, não sei o que, esbaforido. E aí sempre entregava as coisas fora do prazo, uma correria, tinha 450 alunos, né? E aí até que me deu o clique que eu falei, não, para tudo aqui em casa, eu sou insubstituível. E aí eu fui diminuindo, né? Deixei um colégio, tem uma neném aqui do lado, tá? Uns gritinhos aqui, daqui a pouco ela aparece. E aí eu fui, então, voltando, né, o meu olhar para a educação dos meninos, para a nossa casa, e me atentando mais. Acho que foi a partir de 2015, 2016, né, que a gente deu uma pausa assim, na vida. Fez terapia de família, terapia de casal, a gente procurou, né? E a gente conseguiu se conectar mais, a gente conseguiu, porque a vida, os 4 primeiros filhos nasceram em 4 anos, e aí a gente foi meio atropelado. Assim. Então demorou um pouco pra gente. Calma, a gente está precisando reordenar isso aqui, né? A vida interiormente, o nosso matrimônio, a educação dos meninos. E a partir dali a gente foi buscando cada vez mais, né? Eu fiz a minha monografia da Faculdade de Teologia sobre família na Amoris Laetitia, né? Do Papa Francisco. Ele tem um capítulo inteiro dedicado à educação dos filhos. E quando eu li, realmente, foi no início de 2016, eu vi, assim, que faltava uma intencionalidade, né? Assim, faltava a gente olhar para isso e assumir mais a educação dos meninos, né? E desde então é um processo, é um caminho, né? Que a gente vai crescendo. Se a gente olha para trás, a gente vê o quanto a gente já cresceu, mas ainda falta tanto, né? E a gente não desiste, né? A gente tem esperança. E a gente vai crescendo, né? No cotidiano, nos pequenos passos a cada dia. Eu acho interessante, Aline, porque assim, ó, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, né, das virtudes. Eu sempre pensava, eu trabalhei numa escola há 13 anos, né, e que tinha até um programa de virtudes mesmo, né, que se trabalhava também, todo mês, uma virtude com os alunos, e tinha a proposta para que isso fosse trabalhado com as famílias em casa também. Mas assim, eu nunca tinha pensado como de uma forma que eu ouvi o professor Felipe Neri falando uma vez, né? De que adianta os filhos dele saberem latim se eles usarem isso para se exibir, né? Se fosse para ficar falando assim, ah, mas eu sei latim, né? Porque daí não tem virtude nisso, né? Quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, nossa, é verdade. Às vezes a gente busca tanto a excelência na educação das crianças, e como eu trabalhei numa escola assim, grande aqui de Curitiba, né? Eu via que os pais, assim, eles
estavam dispostos a pagar quanto fosse a mensalidade em busca da excelência na educação das crianças, né? Na excelência, na competência delas nas matérias, né? Na parte de conteúdo. Mas na formação das virtudes, claro, a escola tinha essa base, mas como você falou, né? A minha função insubstituível dentro de casa. A gente sabe que, por melhor que seja a escola, essa função é dos pais, né? São os pais os responsáveis por isso. E, inclusive, a forma como a criança vai aprender não vai ser a mesma se não for os pais ensinando, né? Principalmente pela força do exemplo, né? Mas, assim, isso que me chamou a atenção, porque eu falei assim, nossa, é mesmo, a gente busca excelência em tantas coisas e esquece da virtude por trás, né? Então, às vezes não adianta, por exemplo, eu tenho por enquanto 4 aqui, né? Chegar lá na missa pontual, todos arrumadinhos, né? A roupa passadinha, bonitinhos. Mas assim, e será que nós trabalhamos em casa para chegar a isso, né? Essa pontualidade para chegar lá na missa? A gente saiu nervoso, gritando, mas chegamos pontuais, né? E será que a gente trabalhou antes, né? Será que valeu a pena para atingir aquele objetivo? Porque não é simplesmente a gente conseguir fazer alguma coisa, né? Dizer que cumpriu alguma coisa. É a gente viver realmente a virtude. E isso é algo que a gente vai semeando, né? Então, até no nosso programa, a gente tem um personagem que chama o Mister Osha. Ele é um agricultor que semeia os 4 hábitos básicos nas famílias. Então, Osha, na verdade, são as iniciais de ordem, sono, higiene e alimentação. Então, ele semeia, né? Por isso tem, assim, 4 propósitos que são para trabalhar os 4 hábitos básicos, né? No mês, na família. Porque é isso, ele está semeando, né? E, assim, como que vocês foram fazendo esse processo, assim, na família de vocês? A gente sabe que uma das técnicas, digamos assim, de educação é a repetição, né? É importante a gente estar repetindo, assim. Mas isso também requer outra virtude, que é a paciência, né? Então, como que é com vocês? Porque a gente vê que cada filho é de um jeito, mas não chega uma hora assim que vocês falam tudo de novo, né? Eu tenho que começar tudo de novo, fazer tudo de novo. Como que é isso de esse semear aí dentro? Quer falar? Olha, eu acredito que a gente precisa aprender também, né? Essa paciência, essa virtude, a gente vai desenvolvendo, né? E realmente a fala das mesmas coisas, né? Sempre a mesma exortação, os mesmos detalhes, né? Mas eu estava pensando hoje que é preciso fazer exatamente isso, né? É preciso que a criança perceba, mesmo que às vezes ela até faz sabendo que vai ser chamada a atenção, mas você tem que, com o mesmo carinho, chegar e falar, olha, não é assim, não faça isso, né? Aproveitar, inclusive, como ensejo para estabelecer uma conexão, né? Não quer dizer que eu sempre tenha feito assim, mas hoje me ocorreu isso, sabe? Que é a oportunidade de entrar em contato, né? De se conectar com a criança. Você falou da repetição, a gente trabalhou num colégio jesuíta, né? E é bem caro a pedagogia inaciana, a repetição. Na própria espiritualidade inaciana, né? Existe o exercício da repetição, nos exercícios espirituais. Então, por exemplo, ao longo de um dia de retiro ou de uma semana, a gente faz diversas orações e no sábado, por exemplo, ou num dia determinado, a gente faz a repetição. A gente pega um tema que precisa amadurecer mais, rezar mais, né? Saborear mais. Então, na vida também, como é importante, assim, na pedagogia inaciana, eles tentam traduzir isso, né? Mas a gente aqui também. E é engraçado que o Estevão, quando vai ensinar a música para os meninos, assim, um instrumento, né? Aí ele sempre fala, como é que é? Se tá ruim, repete. Se tá bom, repete. Tá mais ou menos, repete. Se tá incrivelmente ótimo, repete. Sempre repete, né? Porque esse exercício da persistência, né? Da perseverança, da repetição, vai aperfeiçoando, vai... E mesmo quando tá bom, ele fala, eu acho tão engraçado que ele fala, não, ficou ótimo, ficou lindo, mas repete. Vamos repetir. Eu brinco que é uma palavra mágica aqui, ó. Eu ensino para criança, né? E aí, às vezes, eu falo assim para algum aluno, né? Eu falo, ficou ótimo, então repita mais 7 vezes. 7? Não, 8 tá bom. 8? Não, então você prefere 9? Maravilha, pode ser 9, mas não é sempre com uma leveza também, né? Não se trata porque de algo... cada vez vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa, né? Não é, muitas vezes o caminho, assim,
não é desistir, né, quando tá muito difícil, e nem insistir assim na mesma fórmula, mas persistir, né, encontrar uma nova forma de repetir, né? Sempre a repetição aprofunda mais, sempre desenvolve mais, sempre conecta de um outro jeito, e no estudo de um instrumento isso é bem claro, né? A gente vai vendo o avanço dos meninos. Concreto, né? Assim. Material isso, né? É evidente, né? Para a própria criança, né? Sai do concreto, do abstrato e vai para um concreto ali muito real, né? E é preciso mostrar para ela os benefícios disso, né? Se você repetir, tô cansado, então, mais um motivo para você repetir, você vai exercitar a sua fortaleza, né? Mas eu já toquei muito essa música, sei muito bem. Não, maravilha, você vai exercitar a sua humildade, então, você vai tocar mesmo respeitando essa música, né? Você vai aperfeiçoar outra coisa que você não sabe, então você vai com humildade ali. E às vezes um irmão ainda está precisando, por exemplo, quando a gente vai gravar um vídeo, né, uma música, tem um lá que já está ensaiadíssimo, que é super determinado, disciplinado, toca e não sei o que, não sei o que. O outro, né, que não é tanto assim, que precisa de mais exercício, mais repetição e mais acompanhamento e tudo mais, um irmão precisa ter caridade com o outro, né? Precisa ter paciência com o outro, e aquilo vai se fazendo. Eu sempre brincava que as pessoas falavam, vocês estão formando um time de futebol? Eu falava, é uma banda. Mas eu não sabia que a gente ia formar mesmo. Não sabia que ia ser mesmo. Que ia ser mesmo uma banda, uma orquestra quase. Mas assim, eu fico vendo, eu não toco nenhum instrumento. Talvez um dia eu me lance assim. O Estevão começou a aprender um instrumento novo e ele fala, nossa, isso aqui é bom para humildade. Isso aqui é bom porque a gente se depara com a dificuldade ali. Enfim, descobrir o novo, né? Conseguir pegar o jeito certo e tudo mais. Um dia eu ainda vou me lançar em estudar algum instrumento, mas eu vejo os meninos estudando, assim, né, e a dinâmica, como é que rola, e quando eles têm que tocar juntos, e a paciência de esperar o outro, de ajudar o outro, né, como isso é bom, como é formativo, como humaniza também, né, essa relação deles, assim, é muito, muito educativa. E uma coisa importante, quando a gente fala em aprendizagem, né, ela não é solitária, né, porque se uma criança aqui em casa, por exemplo, e vou usar a música como exemplo, né, se uma criança aprende a tocar alguma música, por exemplo, ela vai repetir, repetir, repetir. E os demais que moram na casa também ouvirão aquela música. A Ana Cecília, que tem poucos meses, já vai nascer imersa naquele contexto, né? A Tereza, que tem 2 anos, ela cantarola todas as músicas que os irmãos tocam. Quer dizer, isso também nos ensina que há coisas que são aprendidas por uma pessoa que elas são compartilhadas pelos outros, né? Que já ajuda a avançar a outras pessoas também. E vocês, assim, desculpe se eu fugir um pouquinho da pauta aqui, mas aonde vocês buscam fontes para vocês se formarem, para vocês conseguirem ter esse olhar, assim, com as crianças? Porque a gente, às vezes, na correria da rotina ali, é muito fácil o cansaço, até mesmo o desgaste dos dias, né? A gente se dispersar esse olhar, né, de oportunidades para usar, para mostrar concretamente as virtudes, né, como viver. Então, aonde que vocês também buscam fontes para sempre estar, né, com esse olhar apurado? Porque a gente sabe, assim, quando a gente fala de virtudes em família, não é só as crianças, né, é a gente estar bem formado para poder formá-los, né, e nisso, nesse sentido, assim, não só de fazer um curso sobre obediência, fazer um curso sobre... Não, nós precisamos entender, viver aquilo, né? Porque o nosso crescimento na virtude, a nossa luta por conquistar aquela virtude, é o que vai nos ajudar também a fazer isso com os nossos filhos, né? Então, assim, aonde vocês buscam, bebem também, assim, de fonte para vocês conseguirem trabalhar isso? A nossa fonte principal é a oração, né? E é a escuta do evangelho cotidiano, assim. O evangelho diário é a nossa fonte primária, né, de oração, e que nos desperta sempre a uma vigilância, nos chama sempre à conversão, nos ajuda sempre, né, a essa disposição de recomeçar sempre, né? A nossa meta é o céu, então elevar o olhar, às vezes no perrengue do dia a dia, não sei o quê. Enfim, é o evangelho sempre que nos desperta, né? E nos ajuda a ter essa esperança, a ter esse foco. Mas também eu vou te dizer, nos últimos 3 anos, 4 quase, a gente conheceu uma comunidade
que nos é muito querida, muito cara, que é a Comunidade Famílias Novas, né? Fundada pelo Benê e pela Nonô, não sei se você conhece. Eles foram parar lá no Rio de Janeiro, na nossa paróquia, por muita providência divina. E é uma comunidade voltada mesmo para a família, né? Para a edificação da igreja doméstica. Então, esse é o foco, né? É o carisma mesmo da comunidade. E nos ajudou demais, assim, foi um salto na nossa vivência cristã, né? Com os meninos, nossa vivência em casa. E estar em comunidade, estar com outras famílias que buscam o céu, né? Eles têm os acampamentos e evangelizam os meninos através de jogos, né? De brincadeiras que eles são especialistas, são profissionais, assim. Jogos que trazem temas de filmes, né? Para evangelizar as crianças, os adolescentes e tudo mais. Isso foi um ganho muito grande para nossa família, muito grande mesmo, assim, esse convívio, sabe, com eles, a perseverança nas domos, que são os encontros quinzenais, né, que tem tanto para os adultos quanto para as crianças. Então, isso nos ajuda demais. Mas, assim, no cotidiano da vida, é sempre, assim, o evangelho, muitas vezes a música que nos ajuda a rezar também, nos ajuda a lembrar, né, do essencial, não nos perder naquilo que é periférico, né, aquilo que não é o mais importante. Eu queria só dizer uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu conheci a comunidade de Famílias Novas, é que as crianças participam das ONGs, os adultos participam, os casais, e fazendo esse intermédio aos jovens, né, que cuidam das crianças, que evangelizam, que reforçam valores, né, reforçam virtudes que nós dizemos em casa e que outras famílias também reforçam, né? Quer dizer, as crianças percebem que o que os pais falam ou vivenciam em casa não é algo somente deles dois, né? Mas é algo muito mais amplo, né? De outras famílias que caminham juntas. E quando eu percebi essa dimensão dos jovens evangelizando as crianças e exercitando, não é isso? Desenvolvendo, né? Esse lado da paternidade também, né? Exercitando já esse olhar cuidadoso, né? Zeloso pelas outras crianças. Então, esse processo, né, que não é individual apenas, que também é individual, mas que carece de uma comunidade, né? Isso é maravilhoso. Isso destacar. Também tem assim, né? Os documentos magisteriais sempre nos inspiram, né? Claro, eu gosto muito de estudar os documentos, as encíclicas, as exortações e tudo mais. Dos papas no que diz respeito à família, educação dos filhos, né? Alguns livros também de espiritualidade. Mas eu nunca fiz um curso. De vez em quando eu falo, acho que eu vou comprar um curso de obediência, né? Igual você falou, mas eu nunca comprei. A gente nunca fez assim um curso, né? Mas realmente acho que esse convívio com as famílias que buscam, né? E aí um apoia o outro, um ajuda o outro, e a gente testemunha, a gente ajuda e as famílias nos ajudam, né? E é muito bom, porque a gente não está sozinho, a gente caminha junto, em companhia, né? Amigos no Senhor. Assim como vocês também, né? Vocês caminham juntas, né? Isso. Não, e ajuda muito, porque assim, não sei se as pessoas têm essa mesma experiência, né? Mas quando a gente cria essa família que Deus vai criando, né? Assim, para nós, que vai nos aproximando, a gente acaba tendo liberdade. Então, as pessoas veem coisas que às vezes a gente não vê nos nossos filhos, né? Mas sabe a nossa meta. Então, a forma como vem trazer também para nós é de uma forma diferente, né? Que você sabe, opa, eu preciso trabalhar, porque, né, talvez isso está sendo consequência de um comportamento meu, então eu que tenho que me corrigir, né? E depois ir trabalhar isso na criança, né? Então, é bom quando a gente tem pessoas de confiança e que estão nos mesmos ideais que os nossos, né? Exatamente. Exatamente. Faz toda a diferença na vida, né? A gente tem muitos compadres também que nos ajudam muito na educação dos meninos, mas realmente tem encontrado essa comunidade, né? Esses grupos, Ana Cecília, tá? Fez muita diferença pra gente, pro Estevão, principalmente, assim, foi muito bom. Vale ressaltar que quando eu conheci, só para contextualizar também, quando eu conheci a Aline, eu não professava fé, né? A minha primeira comunhão se deu no casamento. Então, desde então, eu vivencio uma caminhada. Então, quando você falava de fontes, né, eu gosto muito de ouvir a Aline. Então, a minha professora também.
Olha, e interessante que quando eu conheci o Estevão, eu era coordenadora, eu vou tentar dar um outro mamazinho aqui. Eu era coordenadora de evangelização universitária, eu era bem engajada já e ele era agnóstico. Mas eu vi nele tantas virtudes e uma busca tão sincera pela verdade que isso me animou. Assim, eu tive uma intuição de que valia a pena investir nesse relacionamento, né? E realmente, assim, eu falava, nossa, esse moço ele é agnóstico, mas ele me evangeliza. As atitudes dele me evangelizam, né? E aí rolou uma abertura dos dois lados, porque ele também teve que vencer os preconceitos dele, né? Com grupos religiosos e tudo mais que ele tinha. E uma vez a gente tinha 1 ano de namoro, mais ou menos, e ele confessou, no auge do seu pessimismo agnóstico, ele falou assim: não sei como alguém pode ter coragem de pôr filhos nesse mundo. A gente tinha presenciado uma cena de violência, né? E lá no Rio de Janeiro, ele tenso, assim, ele super assustado, ele olha esse mundo, o jeito que tá, não sei o quê, ele muito assim, né, pessimista. Já tinha 1 ano, eu acho, de namoro, né? Logo que eu mudei pro Rio. E aí eu falei, olha, Estevão, quando eu penso em filhos, eu penso que eles serão frutos de um amor verdadeiro, um amor comprometido, né? Um amor fiel. E aí eu quero educar esses filhos com essa consciência de serem frutos do amor, né? E aí eu creio que eles serão instrumentos do amor no mundo. Eles não vão simplesmente sobreviver ao caos do mundo, mas que eles podem melhorar esse mundo, né? Que eles podem ajudar nessa transformação, né? E eu sonhando com a civilização do amor, pensando, eu sonho que os filhos, né, sejam instrumentos do amor nesse mundo, né? Instrumentos do bem. E aí ele ficou me olhando, eu acho que eu nem falei tudo isso, mas foi assim, uns 30 segundos, né? Ele ficou assim, meio passado com o que eu disse. Ele falou, então vamos ter muitos. Ele mudou da água para o vinho, assim, o pensamento dele, né? Só porque eu dei um outro olhar para ele, né? Nesse sentido, né? De educar as crianças, né? Para serem instrumentos do bem desse mundo, instrumentos do amor, né? E para ele fez muito sentido aquilo. Ele falou, então vamos ter muitos? E eu falei, opa, então muitos quantos? Ele falou, pelo menos uns 4, né? Eu falei, tá ótimo, né? A conversão dele veio bem depois. E depois eu vim a conhecer aquela frase de Paulo que diz, não vos conformeis com o mundo, né? Então, quer dizer, a Aline já estava me alimentando ali, né? Traduzindo, né? Com muita parcimônia todos os tesouros da fé, né? Enfim, mas é um caminho, né? A gente está, desde então, assim, a meta da nossa vida é fazer a vontade de Deus, né? Não tem 2 metas, só tem essa. Então, mas assim, a cada dia o seu cuidado, a cada dia busca primeiro o reino, né? O reinado de Deus, deixar ele reinar na nossa vida. Ai, Ana Cecília. E o resto vem por acréscimo, mas o que não é possível à nossa natureza é possível à graça de Deus, né? Então, a gente também busca crescer nessa consciência e educar os meninos assim, para confiar na graça de Deus, né? Para realmente estarem sempre abertos à graça, porque não é... A gente às vezes pensa, a virtude é uma coisa que a gente tem que conquistar e se empenhar muito e se determinar muito e que depende só de nós, e não é, né? Depende da graça de Deus, depende do nosso querer, é dom e tarefa, como eu estava dizendo no início, né? A gente, é claro que exige de nós um esforço, mas o nosso esforço principal é a abertura, né? É realmente esse desejo, né? É essa abertura para deixar o Espírito Santo agir em nós, nos santificar, né? E nos ajudar mesmo. Você quer levar ela lá? De repente ela fica lá na sala com os irmãos. É aquela situação, né, Aline? Se a gente não atrapalhar o Espírito Santo, a gente já está fazendo muito, né? Exatamente isso. A gente busca sempre, eu falo de Jesus. Não quero atrapalhar a tua obra na vida desses meninos, né? Aonde a gente falha, eu creio que o Espírito Santo dá conta, né? E eu não tenho mais essa pretensão. No início da maternidade, era uma coisa como se tudo dependesse de mim, eu tinha que dar conta de todas as coisas, até que um padre amigo meu me alertou que eu estava querendo ser Deus na vida dos meninos, ser Deus na minha casa, né? E que, na verdade, eu tinha que me recolocar, né, no meu lugar de filha de Deus, né? Eu sou mãe, eu tenho essa missão, mas eu não sou Deus, né? Aqui. E aí deixar Deus ser Deus mesmo
aqui na nossa família. E aí é um processo, né, Rafa? Nossa. Aline, olha, eu quero agradecer muitíssimo vocês. Eu sei que esse horário assim é um horário meio complicado, não só aqui para nós, mas muita gente que está acompanhando, né? Eu tenho vontade assim de ficar aqui batendo papo com vocês um tempão, assim, fazendo um monte de pergunta para vocês. Mas a gente, né, também não quer deixar as lives muito longas para que as pessoas realmente aproveitem, né? Para que peguem qualquer momentinho assim, para que consigam absorver todo esse conteúdo. Mas assim, eu quero chamar vocês mais vezes pra gente bater papo, porque a vontade era de ficar aqui, ai, vamos sentar aqui e ficar, né? Esquece que ainda tem que encerrar o dia com as crianças, né? Mas brigadão mesmo, Deus abençoe. Olha, foi uma honra receber vocês aqui. A honra foi nossa, também a Foi uma alegria. alegria. A gente agradece o convite, né? A confiança. E vida longa esse projeto dos pequenos passos é o nome perfeito, né? Quero te dar parabéns também e ao grupo, né? A Gisele que me convidou, eu não conheço as outras, mas com certeza é um grupo que Deus chamou, né? Deus convidou para essa obra e eu tenho certeza que vai alcançar muitas famílias. Que Deus abençoe muito a missão de vocês e rezem por nós também, quando lembrarem de nós. Olha, Rafa, eu hoje lembrei que a gente tem uma amiga em comum, que é a Lígia. E quando Também. eu entrei no Instagram, entrei o ano passado, ela me falou de você. A Lígia, ela era minha vizinha lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. A gente é muito. Ela é muito querida, assim, muito. A Lígia e o Jorge, né? E aí Sim. olha, finalmente estou te conhecendo aqui, ao vivo, pela internet. Nossa. Ai, que máximo. Eu vi que no começo da live ela estava por aqui mesmo. Mas, nossa, que honra ser amigos. Nossa, amigo do Jorge, assim, do tempo de solteiros, todo mundo ainda. E aí Olha depois a gente só. viu o começo do namoro deles, casamento, tudo. Então, nossa, que alegria mesmo. E hoje a Ana Casal Fur me muito mandou querido. mensagem e falou: Nossa, você vai fazer live com a Aline, com o Estevam, eu tive com eles há pouco tempo. Falei, mas todo mundo Sim, conhece. Como é que eu não conhecia, gente? Quero conhecer eles. Ana e Michael também, muito A Ana e o queridos. Michael eu conheço há uns 20 anos, mas agora a gente está praticamente vizinho, então ela tem frequentado aqui em casa. Eles vêm sempre aqui, né? Porque é muito bom para criança, enfim, é espaço. Quando você estiver aqui pelo interior de São Paulo, Vale do Paraíba, tá convidada também, Nayara também, tá bom? Nossa casa é Obrigada. sempre aberta. Isso é uma coisa que a gente faz questão de cultivar, assim, essa abertura, essa hospitalidade de acolher as pessoas, oferecer nossa casa. Mesmo quando era uma casa pequena no Rio, vivia lotada, assim, vivia cheia de pessoas, porque realmente a gente sente esse chamado a congregar, né, a comunhão, assim, a ajudar as pessoas a se encontrarem também, para a gente se ajudar nesse caminho. Então, é isso. A Ana e o Michael, muito queridos também. Muito bom. Um dia a gente se conhece pessoalmente, hein? Ai, Deus queira que sim. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. E Nai, Obrigado. obrigada também aqui pela presença. A Nai que está comandando aqui o perfil do Virtudes em Família. Então aproveitem para clicar lá, já seguir, tá bom? Essa live vai ficar salva por algumas horas no meu perfil, mas como a ideia é que ele não fique, esse conteúdo não fique resumido só ao meu perfil, porque tem muitas mulheres trabalhando por trás, tem muitas famílias trabalhando por lá. Então vocês entrem lá no perfil do Virtudes em Família, começa a seguir e clica lá no link da bio para poder receber também por e-mail, além de um conteúdo gratuito, receber o link dessa live e da outra live que já teve também. Combinado? Obrigada, Rafa. Obrigada, Aline, Estevam. Foi, assim, riquíssima mesmo. Não conhecia também eles. E, nossa, muito aprendizado mesmo. Obrigada, obrigada mesmo. Eu posso fazer só um convite, muito breve também. Essa semana, lá no canal Crianças Musicais, nós estamos ensinando orações cantadas para as crianças aprenderem. Então, amanhã vai ser a última, às 11h30. E como você falou, lives curtas, rápidas, porque os pais têm muitas atividades, né, muitas coisas para fazer. Tá bem curta mesmo. É 15 mini live minutos. de 15 minutos. Ensinando orações cantadas. Amanhã nós vamos ensinar o ato de contrição para as crianças aprenderem a cantar. Hoje E foi comunhão decorarem, espiritual. memorizarem, né? Hoje foi comunhão espiritual, porque as crianças vão poder usar isso até o dia da primeira comunhão, pelo menos, né? E nós usamos bastante na pandemia, né? No início, Verdade. quando todas as igrejas estavam fechadas.
Então a gente criou uma música para a oração de comunhão espiritual. O Estevão sempre cria melodias para músicas, assim. A primeira foi do Santo Anjo do Senhor, A Vossa Proteção, enfim, Veni Creator. Tem várias melodias assim para a gente poder decorar, os meninos memorizarem, né? Aí a música ajuda demais a gente a rezar aqui em casa. Então ele está compartilhando isso lá no perfil das crianças musicais. Para que as famílias possam aproveitar isso também. Porque a semana de Santa Cecília... Isso aí. Aí o Estevão se inspirou, falou, vou ensinar aqui. É tudo Como junto, diz crianças Santa musicais? Criancas_musicais. Isso. Tá, eu vou colocar na descrição aqui também da live, então. Como diz Santo Agostinho, né? Quem canta reza duas vezes, né? Então... Isso. A gente tem que otimizar o tempo, né? Então Exatamente. A gente cantando já reza o dobro, né? Muito bom. Joia, eu vou colocar na descrição aqui também da live, então, para depois clicarem lá, seguir e aproveitar, né? Acompanharem. Maravilha, gente, muito Rafa. obrigada, então. Boa noite, fiquem com Deus. Essa série de lives a gente vai voltar na segunda-feira com o casal Freitas, com a Manuela e com o José Freitas, lá do Famílias Poupadoras. E claro, né, Famílias Poupadoras, a gente vai falar sobre a virtude da economia em família também, né? Como trabalhar em família, né? Não só os pais, como a família trabalhar sobre isso. E ainda a gente fica pendente mais uma live do Casal Zaparoli, que quando a gente remarcar eu aviso para vocês. Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada a vocês também que participaram aqui. Uma boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite. Você também. Tchau, tchau.